Língua portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 6. Aula 3. Olá, pessoal! Eu já falei para vocês que eu gosto muito de animais? Eu adoro! A maioria das pessoas gosta de bichinhos fofinhos, como cachorro, gato. As pessoas até criam esses bichinhos em casa, não é? A gente sempre conhece alguém que tem um bichinho de estimação. Mas eu não. Eu gosto de animais diferentes, animais exóticos, animais da natureza, principalmente aqueles quase extintos. Lembram dessa expressão? Por gostar tanto desse assunto, ontem eu li um trechinho sobre um animal que está ameaçado de extinção. É muito triste uma espécie de animal se acabar de vez assim para sempre. Vocês não acham? É um animal tão bonito, simpático e com cores vibrantes. Uma pena mesmo estar em extinção. Que foi? Querem saber que animal é esse? Ficaram curiosos? No final da aula eu conto para vocês. Porque agora é hora da correção do dever de casa. Abram seus livros e cadernos, porque hoje vamos falar sobre muitas novidades. A aula está recheada. Vamos lá? Correção do dever de casa. Bom, pessoal, nesta lição estamos vendo textos de que tipo mesmo? Texto do tipo informativo. E o que eles fazem mesmo? Informam. Isso mesmo. Os textos que vemos nessa lição têm o objetivo de informar, passar informações. E a que gênero eles pertencem? Descrição. E o que significa um texto pertencer ao gênero descrição? Que ele vai descrever alguma coisa. E o que é descrever? Descrever é dar as características. Muito bem. É isso mesmo. Bom, agora que já relembramos algumas características do texto e gênero de texto que estamos trabalhando, vamos à correção do dever de casa. Página 60, exercício 2, primeira ficha. Alfa, o que o exercício está pedindo para fazer? Temos que copiar as fichas no caderno e completar. Isso mesmo. Só que hoje vamos corrigir apenas a primeira ficha. Então, aqui devemos preencher a ficha com informações sobre o animal do nosso texto principal. Qual é o animal mesmo? Jacaré de papo amarelo. Correto. Então, vamos à correção. Qual é o nome popular dele? Jacaré de papo amarelo. Isso mesmo. É como se fosse o apelido dele, lembram? E o nome verdadeiro, o nome científico? Caiman latirostris. Correto, Alfa. É difícil, mas é esse mesmo. Caiman latirostris. Caiman latirostris. Se a gente tiver dificuldade de escrever, onde podemos encontrar esse nome no texto? Está embaixo da imagem dele. Obrigada, Beto. Lá está. Vejam só. E as características desse jacaré? Quais são? O que vocês escreveram? Me digam que eu vou anotar aqui no quadro. Não fica maior que 2 metros. Sua carne é gostosa. E onde estão essas informações no texto, Beto? No 2º e 3º parágrafos. Ah, sim. Vou ler então só para confirmar. Seu tamanho dificilmente excede 2 metros, o que já representa perigo, pois, apesar de o chamarem de covarde, ele pode morder um homem. As definições humanas do comportamento animal são curiosas. Se ataca, é uma fera. Se foge, é covarde. O pior é que se ficar parado, é morto. Sua carne é reputada excelente e o pedaço considerado melhor é a cauda.
Os filhotes do jacaré de papo amarelo são os que se encontram comumente à venda nas lojas ou na equipagem de quem vai à Amazônia e traz um de lembrança. Geralmente, deixam-no 1 ou 2 dias na banheira do apartamento e depois não sabem o que fazer com ele. Muito bem, as informações que Beto deu realmente estão nesses parágrafos do texto. Mais alguma característica do jacaré? Eu escrevi, ele está em extinção. Os seus filhotes são comprados como lembranças. Ah, verdade, Alfa. Vou anotar aqui. Características do jacaré de papo amarelo. Não fica maior que 2 metros. Sua carne é gostosa. Está em extinção. Os filhotes são comprados como lembranças. E onde estão essas informações no texto? No primeiro parágrafo e no terceiro também. Ótimo, Alfa, é isso mesmo. Me falem uma curiosidade sobre os filhotes. O que vocês responderam nessa questão? Sim, eles são vendidos como lembrança na Amazônia, mas depois de comprados, não sabem o que fazer com eles. As pessoas agem por impulso e acabam levando um filhote de jacaré para casa. Elas só esquecem que ele cresce e que é bem difícil criar um jacaré dentro de casa. Muito bem, pessoal. Agora vamos viajar. Vamos visitar uma região de Portugal. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Vocês já ouviram falar de Portugal? Sim, eles falam a nossa língua. Só tem um sotaque bem engraçado. Sim, Alfa. Os portugueses foram quem descobriram o nosso país. Há algumas discussões sobre isso, mas até então é isso que vale. Portugal é um país que fica na Europa. Vejam como ele é distante de nós. Assim como no Brasil e em todos os países, Portugal também é dividido em cidades e estados, ou seja, é dividido em muitas regiões. Uma dessas regiões é o Alentejo. Hoje vamos falar sobre ele. Por isso, abram os livros na página 59. Texto 2. Como estamos falando sobre textos do gênero descritivo, o que vamos encontrar nesse texto, pessoal? Algumas características desse lugar, isso mesmo. Nós até fizemos uma lista com alguns tópicos na primeira aula. Vamos relembrar esses tópicos? Texto de Portugal. Onde fica? Clima. Lugares para visitar. Já já vamos conferir se tudo que imaginamos está realmente no texto sobre o Alentejo. Mas esse texto foi retirado de onde? Quem me fala? De uma revista. É verdade. E onde está essa informação no texto? Lá no final, embaixo das figuras. Isso mesmo. Está lá nas referências. Marie Claire. É o nome de uma revista e foi de lá que retiraram esse texto. E para quem esse texto foi escrito, provavelmente? Para quem compra a revista e gosta de ler sobre lugares. Excelente! E essa imagem no texto? O que ela representa? Sim, são algumas fotos desse lugar, do Alentejo. E para que servem essas fotos? Para conseguirmos visualizar o lugar, para conseguirmos ver como ele é. Agora eu vou ler o texto para vocês. Não se incomodem com as palavras que não conhecem. Depois, vamos passar por elas bem devagar para ficar tudo explicadinho. Combinado? Acompanhem a leitura. 2. Portugal, Alentejo. No Alentejo, o sol banha generosamente as colinas. Os castelos sólidos e imponentes evocam cenas heróicas e trágicas de tempos longínquos. As grossas muralhas medievais protegem as casas caiadas de branco, espremidas em ruelas tortuosas. A riqueza da história desta região, que ocupa 1/3 de Portugal,
do rio Tejo até o Algarve, pode ser medida pelas influências romanas, mouriscas e góticas na sua arquitetura. Nos campos, a perder de vista, as plantações de trigo, oliveiras e árvores de cortiça exibem 1000 tonalidades de verde e dourado. Os pastores conduzem seus rebanhos de ovelhas do mesmo modo que seus antepassados o fizeram através dos séculos. O que aprendemos? O que ouvimos na leitura desse texto? Isso mesmo, uma descrição da região chamada Alentejo. Como é o clima, a paisagem, as construções, o campo. O que mais aprendemos? Isso, é uma região antiga, tem muita história, tem castelos, muralhas. E mudou muito a região? Exato, os pastores continuam a cuidar dos rebanhos da mesma forma. E agora já temos uma ideia geral sobre o texto. Ele apresenta informações gerais sobre a região do Alentejo. Agora podemos analisar com mais atenção. Vamos detalhar mais o texto. Vejam agora a primeira frase. No Alentejo, o sol banha generosamente as colinas. O que o autor quer dizer com o sol banha generosamente as colinas? O sol tá dando banho nas colinas? Não, Alfa. Ele quer dizer que as colinas são bem iluminadas pelo sol. O sol está sobre as colinas por bastante tempo. Quais características o autor dá aos castelos? Sólidos e imponentes, exato. Os castelos são imponentes, são grandes, fortes. E o que eles fazem lembrar? Cenas heróicas e trágicas de outros tempos. Isso mesmo. Ele diz que os castelos da região do Alentejo lembram aqueles castelos de bem antigamente, onde havia lutas e disputas sangrentas. E as muralhas medievais? Para que elas servem? Para proteger as casas. E como são essas casas? Casas caiadas de branco, espremidas em roelas tortuosas. Vamos explicar isso melhor. As casas são brancas e provavelmente pequenas. Como sei disso? Ah, sim, porque o autor diz que elas ficam espremidas. As ruas também devem ser pequenas, já que ele as chama de ruelas. E essas ruas são retas? Não, são tortuosas. O que isso significa? Significa algo que não é reto, direto, que é algo torto. E essa região tem uma riqueza histórica. Qual é? Sim, a arquitetura da região. Ele diz que a arquitetura tem muitas influências para ser do jeito que é hoje. E essa região do Alentejo fica em que país mesmo? Em Portugal. E essa região ocupa uma parte grande de Portugal? Ocupa 1/3 de Portugal. Então vamos pensar. Se dividirmos o país em 3 partes, o Alentejo ocupa uma dessas 3 partes. Então é grande, não é? E então, gostaram? Viram o que é saber apreciar um texto bem escrito? O que é escrever bem? E por falar em escrever bem, nós também lemos um texto bem escrito na aula anterior, o texto do Jacaré de Papo Amarelo. No texto do Jacaré de Papo Amarelo, a ordem também é importante. Faz diferença se mudarmos os parágrafos de lugar. Falando no texto do Jacaré, vamos observá-lo novamente e identificar se a ideia principal de cada parágrafo é informar ou descrever. Então, sobre o que esse parágrafo fala? Sobre extinção.
E ele informa ou descreve? Ou faz os dois? Acho que faz os dois. Certo, então vou escrever aqui. Primeiro parágrafo. Extinção. Informa e descreve. E o segundo parágrafo? Vamos ver. Está descrevendo o tamanho dele. Ah, muito bem. Então vamos incluir ali. Primeiro parágrafo. Extinção. Informa e descreve. Segundo parágrafo. Tamanho. Descreve. E o terceiro parágrafo? Informa e descreve sobre a carne e sobre os filhotes. Muito bom. Vejam o nosso quadro como está. Primeiro parágrafo. Extinção. Informa e descreve. Segundo parágrafo. Tamanho. Descreve. Terceiro parágrafo. Carne, filhotes. Informa e descreve. E o último parágrafo? Outros jacarés de ocorrência em nosso país são o famoso jacaré de lunetas, de 2,5 metros, muito comum na Amazônia, o jacaretinga, que pode chegar a 3 metros de comprimento, o jacaré-curuá, pequeno, máximo 1,80 m, do Rio Negro, o curubana e o jacaré de coroa. Informa sobre outros jacarés. Exatamente, Alfa. Então, finalizamos o nosso quadro assim. Primeiro parágrafo, extinção. Informa e descreve. Segundo parágrafo, tamanho. Descreve. Terceiro parágrafo, carne, filhotes. Informa e descreve. Quarto parágrafo, outros jacarés. Informa. Percebam que o texto se encaixa perfeitamente na descrição dele. Ele informa, por isso é informativo, e descreve. Por isso, seu gênero é descrição. Viram? Tudo tem um porquê, um motivo, uma razão. Não simplesmente é porque é. Precisamos entender e observar antes de opinar. Quanto mais lemos, quanto mais estudamos, mais aprendemos. E é isso que fazemos aqui. Leitura. Bom, agora que acabamos a correção do dever de casa, vamos observar algumas palavras que eu escrevi aqui no quadro. Animal, primata, mico, mico-leão dourado. O que elas têm em comum? Todas falam de animais. Sim, Beto, todas elas se referem a animais. Mas vocês conseguem perceber que fui de uma palavra mais geral, animal, para uma bem mais específica, mico-leão dourado? Ah, é mesmo. Animal tem um monte, mas mico-leão dourado é um animal específico. Perfeito, Alfa. Assim como temos várias espécies de animais, a segunda palavra, primata, também é muito ampla. Tá certo que eliminei vários outros animais, mas deixei todos os que se encaixam na classificação de primatas. Que animais podemos chamar de primatas? Sim, gorila. Algum outro? Chimpanzé. Isso, rapazes. Ainda temos alguns exemplos de primatas, não é? Ainda acrescento orangotango e até seres humanos. Mas na lista que fiz fui mais pontual, falei dos micos. Depois cheguei até uma espécie específica. Qual foi? Mico-leão dourado. Então sim, todas as palavras referem-se a animais, mas elas têm suas diferenças. Vejam agora essas. Jacaré, réptil, jacaré de papo amarelo, animal. O que vocês podem me dizer sobre essas palavras agora? Tem uma mais geral e outras mais específicas também. Isso mesmo, Beto.
E se fôssemos organizá-las da mais específica para a mais geral, como ficaria a nossa lista? Primeiro, jacaré de papo amarelo. E por último, animal. No meio, jacaré e réptil. Ah, perfeito, é isso mesmo. Então podemos concluir que a palavra animal é a mais geral delas e pode se referir a qualquer animal. E jacaré de papo amarelo é a mais específica, que se refere a um tipo específico de jacaré. Não é qualquer um. Muito legal, professora. Parece que vai do grandão para o pequeno. E depois ao contrário. Sim, rapazes. Agora ficou fácil respondermos ao exercício número 3 da página 60. Vejam só. Então, qual é a palavra mais geral? Animal. E a mais específica? Jacaré do papo amarelo. Como fica a nossa ordem da mais específica para a mais geral? Nesse caso, como fica? Isso, do jeitinho que vocês falaram. Jacaré de papo amarelo, jacaré, réptil, animal. A letra D nós vamos fazer depois, combinado? Alfa, pode ler para nós o que precisa ser feito? Agora faça um parágrafo sobre o jacaré de papo amarelo. Use as palavras acima para evitar repetir a palavra jacaré. Então, o que vocês precisam fazer nesse exercício? Escrever um parágrafo sobre o jacaré de papo amarelo. E tem que usar as palavras da tabela. Exatamente, Beto. O texto principal já nos dá muitas informações sobre esse animal. Vocês podem pesquisar em outros lugares também, em livros, na internet. Depois, nós vamos juntar as informações que vocês acharem, todas elas, as que vocês acharem mais legal de compartilhar, e escrever o parágrafo. Tudo bem? Vamos conhecer um pouco mais sobre um outro animal. Vamos observar como um texto sobre animais é escrito numa enciclopédia online. O que isso significa? Significa que o texto estava na internet. Como vimos, uma enciclopédia é uma coletânea, é um conjunto de assuntos agrupados em livros. Mas eu disse que essa enciclopédia é online. Ou seja, ela pode ser acessada pela internet. Isso facilita bastante nossa busca por algum assunto específico. Esse texto é sobre o mico-leão. O mico-leão dourado, Leontopithecus rosalia, chama a atenção pela cor vibrante de seus pelos, que varia de dourado a vermelho dourado. Assim como outros micos e saguis da família Callitrichidae, seu pequeno porte, sua longa cauda e sua agilidade fazem do mico-leão dourado um dos mais simpáticos animais da nossa fauna. Ele vive cerca de 8 anos, tem hábitos diurnos e, à noite, dorme em ocos de árvores ou emaranhados de cipós e bromélias. Se alimenta de frutos, animais invertebrados e pequenos vertebrados. Alguns estudos mostram que o mico-leão dourado come mais de 60 espécies de plantas e, depois de digeri-las, ajuda a dispersar suas sementes pelo ambiente. A imagem do pequeno primata, de cerca de 60 centímetros de altura, já correu o mundo e, desde os anos 70, é um dos símbolos da luta pela conservação da diversidade biológica. Isso porque o mico-leão dourado está há muito tempo ameaçado de extinção. A devastação da Mata Atlântica quase exterminou toda a sua população. Veja o nosso texto. Só de olhar para esse texto, o que você consegue saber sobre o que ele fala? De que trata o texto? Sim, sobre o mico-leão dourado. O que já ouvimos falar dele? Sim, ele é um animal quase extinto. Esse bichinho tão pequeno e indefeso está ameaçado de extinção, como o jacaré de papo amarelo.
Mas o que significa em extinção? Que tem poucos dele no mundo, assim como o jacaré de papo amarelo do nosso texto. Há poucas espécies desses animais no mundo todo, por isso são difíceis de serem encontrados. O mico-leão dourado se alimenta de frutas, plantas e pequenos animais. E nesse parágrafo, qual é a informação importante? Infelizmente é isso. É uma espécie ameaçada de extinção. E a causa disso? Por que o mico-leão está ameaçado de extinção? Exatamente. Mas, infelizmente, no final do texto, temos uma notícia bem triste sobre o mico-leão dourado, que já até comentei com vocês no início da leitura. Qual é? Sim, ele está ameaçado de extinção. E no caso do mico-leão dourado, qual foi a principal causa de sua espécie estar em extinção? A devastação da Mata Atlântica. Pois é. A Mata Atlântica é um conjunto de florestas. A devastação dela, ou seja, a destruição, prejudica toda a nossa fauna e flora. Muitas espécies de animais e de plantas sofrem quando o ser humano destrói a Mata Atlântica. Tirar as árvores, que são fonte de alimentação dos animais, prejudica tudo. Haja curupira, não é mesmo? É preciso ter mais guardiões da floresta. Nós, por exemplo, cada um de nós pode ser um curupira. Estudar sobre esses problemas, ter consciência deles, ajudar a encontrar soluções. Antes de terminar, vamos examinar mais um detalhe desse texto. Sabemos que o texto foi retirado de uma enciclopédia. Que tipo de texto ele é? Qual o gênero? Viram quantas informações nesse texto pequeno? Essas informações apresentam as características do mico-leão dourado. Apresenta informações. Descreve como ele é, como vive. Por isso, é um texto do tipo informativo. E neste caso, do gênero descrição. Fluência de leitura. Hoje eu vou reler esse mesmo texto que nós acabamos de analisar. Vocês já conhecem muito bem o conteúdo dele. Vou ler de uma forma que vai ajudá-los a entender e se lembrar ainda mais do conteúdo. Observem bem a leitura. O mico-leão dourado, Leontopithecus rosalia, chama a atenção pela cor vibrante de seus pelos, que varia de dourado a vermelho dourado. Assim como outros micos e saguis da família Callitrichidae, seu pequeno porte, sua longa cauda e sua agilidade fazem do mico-leão dourado um dos mais simpáticos animais da nossa fauna. Viram o que um bom leitor pode fazer com qualquer texto? É assim que vocês devem ler. Resumo da aula. Hoje, vimos algumas características do segundo texto, sobre o Alentejo. Vimos que os textos podem ter objetivos diferentes. Nos textos que lemos, os objetivos eram informar e descrever, pois estamos falando de textos informativos e descritivos. Aprendemos também novas palavras, destrinchamos os textos. Percebemos que nem sempre a ordem das informações tem relevância. Uau! Quanta coisa! E ainda deu tempo de lermos e apreciarmos um texto sobre o mico-leão dourado. Vimos que é um animal pequeno e bastante simpático, que sofre por estar ameaçado de extinção. Dever de casa. Página 59, exercício 1. Página 60, exercício 2. Ficha sobre Alentejo. Para a próxima aula, vocês devem
preencher a ficha da página 59, que fala sobre os 2 textos que lemos, e preencher a segunda ficha da página 60 sobre o Alentejo. Quero ver bem caprichado. Nos vemos na próxima aula. Até lá!